edição do História do Judiciário, vamos conversar com o desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho. Obrigada, desembargador, por estar aqui com a gente. Boa tarde a todos, né? Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite e me colocar à disposição de vocês. Desembargador, para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui no História do Judiciário, como o senhor optou pelo direito? Teve influência da família ou de alguém muito querido que o senhor gostava e admirava que o fez seguir essa área? Bom, eu fui para essa área meio que casualmente, não foi uma coisa previamente pensada. Na verdade, meu pai é médico, né? E como todo pai, o meu também queria que eu seguisse a carreira dele. Então, lá pelas tantas, quando eu estava na fase de me decidir a respeito do que fazer da vida, ele me levou, meu pai era médico cirurgião, ele me levou para eu assistir, para acompanhá-lo numa cirurgia. Mas não cheguei ao fim, porque no meio do caminho eu acabei dando trabalho, porque desmaiei, não consegui chegar até o fim do ato cirúrgico, né? Então, a partir daquele dia, eu percebi que não era vocacionado para a área médica e que não era essa a área que eu iria seguir. Então, eu já excluí a área médica. O direito apareceu depois, muito tempo mais tarde. Eu inicialmente fiz economia, entrei na Universidade Federal do Paraná no curso de economia, fiquei por lá uns 3 anos, mais ou menos, fiz o curso até o 3º ano, mas o curso não estava me satisfazendo, eu tinha necessidade de fazer mais alguma coisa. Eu achava, à época, que aquilo não seria o suficiente para, enfim, enfrentar o mercado de trabalho. E tinha diversos amigos nessa área de humanas, né? E boa parte deles fazia direito. Então, eu acabei me interessando também pelo direito, que está mais ou menos conectado com a economia, né? E prestei o vestibular. Na época eu não podia fazer 2 faculdades, na Federal, na Universidade Federal do Paraná, concomitantemente. Prestei o concurso na Universidade Católica do Paraná, obtive êxito, passei a frequentar, e depois que ingressei na faculdade, me apaixonei pelo direito de tal modo que me esqueci da economia. E larguei da economia, muito embora minha mãe não tenha ficado feliz com isso, e tampouco meu pai, né? Queriam que eu me formasse também em economia, né? Diante dos desafios que ainda estariam por vir, né? Mas eu me apaixonei de tal modo pelo direito que aí me dediquei ao direito, fiz uma faculdade boa, né? E daí, nesse meio tempo, eu conheci, fiz estágio em alguns locais e acabei fazendo estágio aqui no Tribunal de Justiça do Paraná por influência daí do meu tio Haroldo. Meu tio Haroldo é Haroldo Bernardo da Silva Wolff, né? Que foi também desembargador do tribunal, aposentado, né? Irmão do meu pai. E ele me arrumou um estágio aqui no tribunal. E nesse estágio no tribunal, eu acabei conhecendo minha mulher, que já trabalhava aqui, fazia estágio aqui também na área de administração, e depois eu vinha descobrir, daí, coincidentemente, ela também cursava administração na reitoria na Universidade Federal do Paraná. Então, nós nos encontramos aqui, na sequência acabei casando com ela, né, com a Linda, com quem eu me encontro até hoje, né, nós temos um filho. E daí, por força dela, que trabalhava com o meu tio Haroldo, né, e por força do meu tio Haroldo, né, e do que ele representava à época, tanto para ela, que trabalhava com ele, como para mim, sobrinho dele, né, acabei, então, ingressando também, por conta disso, na magistratura. Desembargador, e qual foi o momento que o senhor optou e teve certeza que o senhor queria a magistratura? Justamente já por estar trabalhando aí no Tribunal de Justiça, mas é claro, né? A gente também tem aquele sonho. Quando que acalentou essa vontade? Você vê como é que são as coisas. Num primeiro momento, eu me desliguei do Poder Judiciário. O meu estágio, eu não cheguei a concluir o estágio, porque o estágio, para mim, estava muito enfadonho, muito chato, né? Então eu fui procurar uma outra alternativa, e a alternativa que eu fui procurar, através também de um servidor do tribunal, que eu muito quero, que é o Otávio Padilha, conhecido, serventuário do Poder Judiciário, ele me arrumou um estágio em São José dos Pinhais, no escritório da advocacia,
o doutor Telmo Dornelles, que me acolheu muito bem, e tinha como sócio também o doutor Geraldo Munhoz de Mello, que foi juiz de direito aposentado, e também pai de um colega nosso, que também se aposentou recentemente, e outro sócio dele era o Renato Bittencourt, também juiz de direito aposentado. Então, eu sempre, em alguma medida, tive cercado de juízes, né? Estive muito próximo de juízes. E por conta de tudo isso, e também pelo fato de que, depois de advogar, também estar em contato direto com o Poder Judiciário e com os juízes, né? Fui tomando gosto pela coisa. E aí, incentivado pela minha mulher e pelo meu tio, que viram em mim alguma virtude para seguir essa carreira, né? Eu acabei, então, sendo quase que empurrado e depois me descobri, então, como juiz. Hoje, penso que não poderia ter feito outra coisa na vida senão ter exercido a magistratura. E ao ingressar na magistratura, desembargador, normalmente os juízes vão para o interior. Como é que foi essa experiência? Conta um pouquinho para a gente das histórias do desembargador Fernando lá no interior. O interior para mim não era algo estranho, propriamente dito, porque meu pai, logo que se formou, ele foi para o interior, até recente, não tão recentemente, mas há pouco tempo. Estive com a minha mulher nessa cidade para a qual meu pai se dirigiu no início da carreira dele. É São Carlos de Ivaí, perto de Cianorte, Japurá, São Tomé. E então eu já tinha, meu pai se formou em 60, eu sou de 60. Eu fui para o interior com 3 anos, 4 anos, e fiquei lá até os 7. Mas tem uma memória muito boa daquela época, né? É muito gostosa. Claro que, indo para o interior agora, com 30 anos, eu passei no concurso, eu tinha 29 ou 30 anos, é muito diferente, a realidade é outra. A troca da capital pelo interior também. O interior não tem o conforto que tem a capital, né? Então, de uma hora para outra, me vi privado de todos os confortos que uma capital oferece. E uma capital do Porto de Curitiba, bons restaurantes, locais de compra, parques e amigos, né? Naquela época eu era muito vinculado a amigos, tinha uma relação de amigos muito grande. Então, me desfazer de tudo isso, não me desfazer, mas deixar isso de lado por um período, né, para mim foi bastante difícil. Mas por outro lado, quando você vai para o interior, tudo é novo, em alguma medida, né, para a maior parte das pessoas. Então eu tinha uma curiosidade imensa. E foi bom também, né, que eu não tivesse todos esses confortos, porque no início da carreira tudo é mais difícil. Então eu pude ter mais tempo para mim, para eu poder me dedicar, porque é uma outra realidade. Então, por conta dessa nova realidade, né, e você estando no interior, sem tantos atrativos, né, você tem os atrativos que também são tão bons quanto. Depois eu vim a descobrir, né, jogar futebol no interior, que é uma coisa que eu gosto, é maravilhoso, né. Fiz várias amizades, né, no interior por conta do futebol. E o ritmo também é tudo muito mais sossegado, né. E o contato com as pessoas, também o calor humano, a gente sente tudo isso mais próximo. Então, tudo isso, embora fosse desafiante para mim, né, me despertava uma curiosidade. E então eu pude enfrentar esse período com uma relativa facilidade e me adaptei rapidamente ao novo estilo de vida. E o senhor lembra de alguma história inusitada desse período no interior, desembargador, que marcou a sua carreira? Ou então uma recordação? Bom, recordações eu tenho várias, assim, das amizades que fiz nesse período que eu estive no interior. Nada me marcou, assim, significativamente, mas teve um caso que eu enfrentei, né, que eu me recordo e que me valeu como experiência depois para a vida, né. Era uma ação de investigação de paternidade e eu tive a oportunidade de entrevistar a mãe, a filha e o pai previamente. E eu vendo aquela cena, né, mãe, filho e pai, eu cheguei à conclusão, sem antes fazer produzir as demais provas, né, de que aquele pai era pai daquela filha, que reclamava paternidade. Eu achei que era um muito parecido com o outro. Então eu olhava para um e olhava para o outro e falava assim, nossa, eu não preciso de mais prova alguma, né? Eu estou quase que convencido de que ele é o pai. Mas qual foi minha surpresa? Que depois da realização do exame
genético, se não me falha a memória. Na época não tinha genético, era um exame de sangue, que ele não era conclusivo, mas ele excluía a paternidade. E saiu o exame, e daí, então, para mim, a surpresa foi excluída a possibilidade de ele ser o pai dessa criança que eu achei que ele fosse. Então, o resumo da história, né? As aparências enganam. A gente não pode, então, se levar pela primeira imagem. A gente não pode se precipitar. Tem que esperar, se toda a prova chegar até o fim, o processo tem um tempo, início e de maturação e de conclusão. E de modo que o juiz só pode se certificar e chegar próximo da certeza depois de produzir todas as provas. Então, essa é uma lição que eu acabei levando, né, para a minha carreira. Isso aconteceu, acho que em Dois Vizinhos, que foi a minha primeira comarca como juiz de direito. Desembargador, e o que o senhor gosta de fazer para descansar? Bom, eu gosto, não necessariamente nessa ordem, mas eu adoro viajar, viajo muito com a minha esposa, né? No início, meu piá ia junto, mas meu piá hoje já tem 25, já não viaja mais conosco, mas no início ele viajava muito, então a gente viaja bastante. Então, gosto de viajar, gosto de jogar bola, adoro jogar bola. Se eu tivesse ainda capacidade física e energia, eu jogaria bola todo dia. Já houve uma época que eu jogava bola de manhã e de tarde, nos sábados, né? Jogava bola de manhã numa chácara com os amigos que eu tenho faz 20, 25 anos, e jogava também na nossa sede lá na Amapar, onde eu jogo até hoje. Mas jogava de manhã num lugar e à tarde jogava no outro. De tanto que eu gosto de jogar bola, sempre gostei. Participava de vários eventos da magistratura, da Amapar, né, da nossa entidade associativa, vários campeonatos. Nós temos campeonatos estaduais, campeonatos regionais, sul do Brasil, e campeonatos nacionais. E sempre participei de todos eles. Mas hoje também já não tem essa, embora queira, não tenho mais essa condição física. Então, mas jogo bola, então, 2 vezes por semana, e também gosto de ler e ver filme, acompanhar o noticiário da TV. São essas. Também gosto de caminhar. Agora, faz uns 10 anos que adquiri o hábito de caminhar todo dia, porque nunca tinha tido cachorro, mas meu piá, depois de uma certa altura, quis ter um cachorro, arrumou um cachorro. Eu, no princípio, não gostava de cachorro, nunca gostei muito de cachorro. E daí, quando eu vi, estava o cachorro lá em casa. E me apaixonei pelo cachorro. E daí, por conta do cachorro, passei a andar todo dia, porque o cachorro tinha energia, eu tinha que tirar a energia dele, senão ele chegava lá em casa e ia roer tudo. Então, comecei a passear com o cachorro todo dia. Desembargador, e antes da gente começar a entrevista, eu vi que estava tocando uma musiquinha aí no seu gabinete. É uma outra coisa que o senhor também pratica e gosta para relaxar? Aqui ao fundo, aqui, ali em cima daquela mesa, né, tem a porta-retrato com a minha mulher e com o meu filho. E ali ao lado daquela imagem que as pessoas veem, tem uma caixa de som ali, uma música ali, um aparelho de som, aparelho de som. Então ali eu trabalho e paralelamente eu ligo a música. E a música vai tocando ali, eu vou escrevendo, vou cuidando das minhas coisas, os advogados chegam abaixo a música, tem uma música que eu gosto, assim, que me traga boas lembranças, eu aumento para escutar a música. Os meus assessores aqui ficam meio assim, mas agora já estão acostumados comigo, né? E para sorte deles, pelo menos eles dizem que gostam da música, que eu gosto também, né? E também se não gostasse, seriam dois problemas. Mas daí eu aumento a música. Aí quando lá por 6h30, 6h30, 7 horas, aí começa os programas de notícias, e aí depois das 6h30, 7 horas, então eu passo para as notícias aí do dia. Aí sigo as notícias até 7h30, 8 horas, que é o horário que normalmente daí eu me desligo e vou para casa. Mas até mais ou menos esse horário eu vou com música e notícia durante o dia inteiro. Desembargador, para a gente encerrar, o senhor também gosta de ler e falou que é um dos passatempos que o senhor tem e que pratica com frequência também. E até falou que gosta de estar ali fazendo a leitura de mais de um livro, né, por vez. Como é que foi esse hábito? Como é que o senhor adquiriu esse hábito de estar sempre lendo? Veio por conta da profissão que exige o estudo ou isso já veio aí de infância, de adolescência? Não, esse hábito vem de casa. Meu pai era um devorador de livro, minha mãe também era
devoradora de livro. Meu pai, até o fim da vida dele, ele lia muito. Meu pai tinha uma coluna, meu pai gostava de escrever também. Eu também gosto de escrever, né? Escrevo algumas coisinhas aí, me atrevo a escrever no nosso grupo, não para o grande público, né? Não tenho essa pretensão e nem essa qualificação, mas gosto sempre que posso, eu escrevo alguma coisinha. Então, esse hábito da leitura eu devo ao meu pai e à minha mãe, e na minha casa eu sempre tive acesso a bons livros, né, a boas coleções. Eu sou da época, os mais novos não vão nem saber o que eu estou falando, mas sou da época da Barça, as enciclopédias, né, a Mirador, né, que era uma enciclopédia britânica, e essa Mirador era uma enciclopédia acima da Barça, eu me lembro bem até hoje. Eu adorava folhear porque a encadernação dela era uma encadernação refinada, o papel era meio plastificado, então eu gostava de ver aqueles verbetes, né? Alguns que me interessavam, então eu lia aquilo. E daí os livros, a escola também, estudei no Colégio Santa Maria, o Santa Maria sempre cobrou muito dos alunos a leitura toda semana, se não me falha a memória, ou todo mês nós tínhamos um livro para ler, tínhamos que ler um livro e fazer uma sinopse, né? Então, a leitura vem desde sempre. Então, até hoje, isso vem me acompanhando. Eu gosto, leio vários livros ao mesmo tempo. Então, eu gosto de ler e o hábito vem, devo isso aos meus pais. Não só isso devo a eles, né, mas, em particular, devo a eles o hábito pela leitura. Tem um sonho ainda que o desembargador Fernando gostaria de realizar? É, quer dizer, eu já realizei praticamente todos os sonhos que tinha, né? Mas quando a gente deixa de sonhar, inicia-se o, o fim da vida. Então, eu tenho alguns sonhos ainda para ser realizado. E dentre esses sonhos que eu tenho para ser realizado, é um que eu acalento desde muito e que está conectado com o gosto pela viagem. Como sempre gostei de viajar e sempre viajei, eu viajo desde piá, mas era numa época em que a gente podia viajar e ir para um lado para o outro, não havia tanto risco. Então eu ia para Balneário Camboriú, põe uma mochila nas costas e ia para Balneário Camboriú. Mas então, por conta dessa conexão que eu tenho com viagem, né, e de conhecer lugares, o meu sonho é de morar em algum lugar. Né? Então, gostaria de, eventualmente, e agora meu piá já está bastante grande, não preciso carregá-lo mais comigo, né? Então, acho que chegou a hora de realizar o sonho de, se der tudo certo, e dará, né? No próximo ano, no ano seguinte, de eu morar pelo menos uns 3 ou 6 meses, né? Vamos ver aí o período, né? Morar fora do país, em algum lugar aí de algum país de língua inglesa, que também é uma língua que eu gosto. Já fiz o curso de inglês, mas não falo inglês, né? Falar inglês é algo mais complexo, mais complicado. Entendo, mas não falo ainda, não tenho fluência. Então, um dia talvez eu consiga realizar o sonho de morar num país de língua inglesa e, paralelamente, aprimorar ou conseguir ter fluência na língua inglesa, poder ler também, aí ter acesso aí à literatura no original, né? Quanta coisa a gente pode ler no original. Então esse é um sonho que ainda eu acalento e talvez o futuro me reserve. Desembargador, quero agradecer muito a participação aqui com a gente no História do Judiciário. Conversamos hoje com o desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, que esteve aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigada por estar contando um pouquinho da sua trajetória e da sua vida aqui para os nossos telespectadores. Eu que agradeço, né? E eventualmente me coloco à disposição para uma outra oportunidade novamente falarmos sobre essa minha história. Obrigado. Obrigada, desembargador. E a gente fica por aqui com a História do Judiciário. Eu espero você numa próxima edição. Até lá!